Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Todo mundo bem? Boa noite. Ah, Boa não. noite. Vamos lá, então, para o Expectativa. nosso, pro nosso Zoom de hoje. Quem vai trazer o conteúdo é a Roberta Caminha. Vocês vão amar, gente. Ela é minha amiga de muitos anos, mas ela é uma profissional muito especial. Ela trabalha há mais de 20 anos com crianças autistas, com as famílias, o que eu costumo dizer que é o mais difícil, né? O mais desafiador é trabalhar com as famílias, e ela é muito incrível. Depois vocês podem seguir ela no Instagram, que lá ela põe bastante conteúdo também sobre dicas e como que é o trabalho dela. É bem legal, tá? Então, Beta, já te agradeço, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sei que você é mega ocupada e você tirou esse tempinho aí para vir trazer essas informações preciosas para a gente. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, pela lembrança É e sempre a bom a gente todos estar por junto, né? estarem aqui presentes. Bom, como você falou, eu sou psicóloga, né? Eu trabalho com crianças autistas, meu público maior é de crianças, crianças autistas e as famílias, né? Porque, como você falou, acho que assim, o grande diferencial do meu trabalho é estar com as famílias dentro das sessões comigo, né? Então, assim, aquele modelo tradicional que a gente vê, né? Da criança, deixa a criança na terapia, os pais ficam na recepção, depois pega a criança. Não, comigo é todo mundo junto e misturado ali na sessão, porque meu objetivo é justamente mostrar para os pais, né, como interagir com as crianças, né, capacitar eles para que eles saibam fazer ali o que a gente está fazendo nos outros ambientes, né, que a terapia não está acontecendo, né. Então, assim, primeiro, a gente está nesse mês do autismo, né, que é um mês internacional, né, conhecido mundialmente como um mês de conscientização do autismo, e que o objetivo é justamente a gente tirar alguns estigmas, né, do que é o autismo, né, desconstruir um pouco essa imagem do que seja o autismo, né? Assim, o transtorno do espectro autista é uma coisa recente, né? Em 2015 é que passou a se chamar espectro autista, né? Até então era só autismo, aí tinha o Asperger, algumas pessoas falam Asperger, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, né? E hoje tem tudo dentro desse guarda-chuvão que seria o transtorno do espectro autista. Então, assim, uma das primeiras coisas que é importante a gente falar, o que não é o autismo, né? Não é uma doença, como a gente escuta muitas pessoas falarem, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é alguma coisa relacionada ali a como o cérebro foi se desenvolvendo, né? Teve um curso diferente, né? E a criança, falo criança porque é meu público, é meu vício, tá, gente? Mas entenda a pessoa autista, né? Já nasce com essas alterações, né? É, e quais são as alterações, né? O que caracteriza de fato, né, o autismo, né? As dificuldades na interação social e na comunicação, né? O que também se vê muito é que hoje em dia faz parte lá da classificação do autismo também são as questões sensoriais, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, de pessoas que têm uma hipersensibilidade auditiva, então põe a mão no ouvido quando tem fogos de artifício, por exemplo. A gente vê muito comumente também, além dessa hipersensibilidade, uma hipossensibilidade. Então, é comum você ver uma pessoa autista que às vezes esbarra na quina de uma mesa, a gente ia gritar de dor, e é como se a pessoa nem estivesse sentindo aquela dor, né? Então, são várias questões sensoriais aí que podem estar envolvidas, né? O diagnóstico do autismo hoje, assim, a gente já reconhece sinais desde muito cedo, né? Principalmente quando é um autista que tem os sinais mais visíveis ali, né? Porque às vezes tem coisas que ficam muito imperceptíveis e aí a criança só vai ter um diagnóstico ali para os 7 anos, 6 anos, às vezes só depois de adulta que vai ter um diagnóstico, né? Então eu, por exemplo, atendo várias famílias e que os pais só se perceberam autistas, só receberam diagnósticos porque começaram a investigar por conta dos filhos, né? Porque às vezes o que hoje a gente chama de, existem 3 níveis, né, dentro do autismo que eles colocam, né? E esses níveis estão baseados no nível de suporte que a pessoa precisa, né? Então, nível 1 de suporte é quem precisa de menos suporte, né? O nível 2 é o médio, que tem uma certa autonomia,
E o nível 3 é uma pessoa que depende completamente do outro, né? Que não tem uma autonomia. De modo geral, são as pessoas que são não verbais, né? Não oralizadas, que não conseguem se comunicar de uma forma muito clara, que às vezes não conseguem comer sozinhos, não conseguem tomar banho sozinhos, né? Então a gente tem essas duas pontas, né? As pessoas que precisam de muito suporte e as pessoas que já têm mais autonomia, né? Que estão aí nas universidades, nas empresas, que estão trabalhando, né? Que têm suas famílias, né? E muitos desses só vão receber um diagnóstico, às vezes, depois de adultos, né? É, eu ia perguntando, mas eu vi que ainda tinha entrando gente. Vocês têm algum autista na família? O que que vocês já sabem sobre autismo? Tem alguém perto com autismo? Não. Não, não, não que eu saiba, não que tenha o diagnóstico. Como você falou, às vezes, né, a gente tem o diagnóstico mais tarde. Então, por É. aqui, Eu tenho um sobrinho do meu marido que foi diagnosticado com Asperger. Já tem Uhum. uns anos disso, né? Hoje já É. é um adulto. Na época que ele foi diagnosticado, possivelmente por ele ser adulto hoje, né? Ainda existia esse nome, essa nomenclatura do É. Asperger. Hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia é tudo Aham, transtorno do espectro autista, né? Aí ele seria um aham. nível 1 de suporte, né? O Asperger, para quem não tem familiaridade, né? Era a nomenclatura para aqueles autistas que tinham as altas habilidades, né? Então ele sabe fazer altos cálculos matemáticos, Isso. enfim, tem um super interesse numa coisa e se torna um gênio naquela coisa, né? Então, só que não necessariamente isso acaba sendo uma coisa funcional na vida da pessoa, né? Não sei se todos lembram daquele filme bem antigo do Rain Man, uhum, que era como é que é o nome? O Dustin Hoffman, que era? acho que Acho que era, era. É, sim, Rafa. era assim. E ele era considerado, na verdade, o savant, né? Que fala que é esse que tem altas habilidades. Eu não sei se vocês lembram, no cassino ele conseguia memorizar todas as cartas do baralho, né? Então ele sempre ganhava o jogo. Só que ao mesmo tempo ele não conseguia ter um diálogo, ele não conseguia amarrar o sapato sozinho, né? Então ele era altamente dependente. Embora ele tenha essa ilha ali de habilidade, para o resto todo ele não tinha autonomia, né? Então, assim, outra característica do autismo é que não existe um padrão, né? No sentido de que cada autista vai ser um autista diferente, né? Como eu falei, um vai ter uma hipersensibilidade, outro vai ter uma hipossensibilidade, né? Um vai conseguir falar e se comunicar, outro não, né? Às vezes um vai ter uma fala repetitiva, é colálica que a gente chama, né? Que é quando fica repetindo algumas frases, às vezes de comercial, frases de filme, né? E outro já vai ter uma fala funcional, né? Vai conseguir ter um diálogo com alguém. Então, é um quadro muito abrangente, assim, né? E hoje a gente já consegue, assim, eu acho que hoje está muito mais divulgado já. Você vai em shopping, você tem vaga para autista, né? Você tem prioridade, as pessoas usam aquele cordão que é ou com aquele girassol, que é da neurodiversidade, né? Ou o cordão que é o quebra-cabeça, né? Que é uma das representações do símbolo do autismo, né? E isso tem ajudado muito, né? Porque às vezes a criança está ali fazendo uma birra no chão, mas aí você vê de longe que tem um colarzinho, você já sabe que não é uma criança que é mal educada, que está simplesmente. Não, existe alguma coisa ali acontecendo, né? Eu acho que isso ajuda até para a gente ter mais empatia, né? De ir lá e ajudar essa mãe, ao invés de julgar. Né, que de modo geral as pessoas acabam julgando, né? Ah, criança mal educada, né? Ou olha que adulto estressado, saiu gritando, né? Mas hoje em dia esse adulto muitas vezes está com o colar da neurodiversidade ali, né? Então você sabe que existe alguma questão ali que a gente pode é, ajudar. Vocês têm alguma dúvida de Ô, autismo, gente? Beta, uma Ai, curiosidade. Essas neurodiversidades, normalmente, elas vêm juntas, quer dizer, ele é autista, ele é superdotado, ele tem. Normalmente vem várias coisas juntas, né? pode existir autista com altas habilidades, ou autista com o TDAH, então pode ter, né? Aham, E, é comum, assim, né? é comum, é. É comum, é comum. Eu ia falar alguma outra coisa da sua fala e me perdi aqui agora. É, Porque o enfim, hiperfoco, parece que o hiperfoco, assim, ele tem muito a ver com essa neurodivergência, que às vezes a pessoa, ela tá num, ela foca tanto naquilo que ela está fazendo
que às vezes ela se desliga do mundo, né? E só fica fazendo aquilo. Você pode chamar, você pode gritar que ela não percebe, ela está ali naquele hiperfoco. E às vezes esse hiperfoco pode ser uma característica de outras neurodivergências, né? Não necessariamente o hiperfoco é uma neurodivergência, não é? Sim, ele vai estar associado a alguma outra, né, ao autismo, às vezes TDAH, né, que vai ficar só numa coisa ali. Então, assim, pode ser de Uhum. diversas formas, né? E assim, muitas vezes a pessoa nem vai ter um diagnóstico fechado, né? Ela vai ter ali umas características, né? E vai ter que fazer toda uma investigação e tal, se for o caso de fechar um diagnóstico, né? Mas assim, há anos atrás, a gente não. Eu imagino que vocês estejam vendo a quantidade de autistas, né? Parece que está aumentando, né? Muito, E uma das coisas que se fala é de realmente tem um diagnóstico hoje em dia. Primeiro, as pessoas estão mais atentas, né, aos primeiros sinais, né? Antigamente, as crianças muitas vezes eram diagnosticadas lá com 10 anos, né? Hoje, um bebê de 1 ano e meio, você já vê ali sinais e já começa a intervenção, né? Então, isso já está muito mais. As pessoas estão mais atentas, né? Então, um dos motivos que se diz disso está aumentando é porque hoje a gente está muito mais sensível para o diagnóstico, né? Para reconhecer isso, né? E fora as questões ambientais, intrauterinas, né? Já sabe-se que tem um componente genético no autismo, então é muito comum você ver algumas pessoas da família ali que são autistas, né? Mas isso também não é 100%. Então, assim, é multicausal, né? Ainda não existe uma causa única, né? E também não existe um exame que você faça para identificar se você é autista, né? Não existe um exame de sangue, um exame de imagem, nada, né? É uma análise clínica que você tem que fazer, né? De conversar com a família, de conversar na escola, com as pessoas em volta, para, de fato, conseguir fechar esse diagnóstico, né? E quem Essa dá esse diagnóstico? Quem dá esse laudo? É o neuropediatra, no caso Neuro. das crianças, né? Ou um psiquiatra, ou um neurologista, né? E o Tá. psicólogo também ajuda, né? Eu estou sempre trocando ali com os neuros para a gente chegar num, né? Porque assim, quando a criança começa a intervenção, ela está comigo, eu estou ali com a criança mais tempo do que o neuro. Né? O neuro está ali numa consulta, às vezes 40 minutos, né? Às vezes está num dia que a criança, pô, não dormiu, não está num dia legal, né? Então é importante o neuro escutar os terapeutas que estão ali no dia a dia, né? Para ajudar a fechar esse diagnóstico, né? E que às vezes é muito visível, muito óbvio, né? E às vezes é muito desafiador, assim. Tem crianças que às vezes eu atendo e fico, gente, hoje ele tá autista. Não, hoje eu não diria que ele é autista. Não, hoje eu diria que ele é, né? Então, assim, oscila muito, né? Assim, é complicado, porque às vezes é isso, é uma coisa muito sutil, né? Que você fica, pô, será que é ou não é? Será que, né? A Gilca Gilca, levantou a mão, acho que ela tem né? uma pergunta. Eu ia perguntar, eu acompanho uma pessoa, ela é daqui do meu bairro, eu não sei se ela é terapeuta, mas o filho dela, essa semana até ela postou um vídeo no Instagram mostrando, assim, desde que ele nasceu, ele até 1 ano e meio, ele tinha contato visual, desenvolvimento dele normal. Com 1 ano e 8 meses, ele começou a perder o contato visual. Aí ela mostra isso bem nessa semana que ela postou essa sequência de vídeos. Ele Uhum, começou a perder o contato visual, não interagia mais com outras crianças. E aí ela posta sempre alguma coisa sobre alimentação, as terapias que ela eh, faz com o menino, né? uhum, E hoje ele está com 9 anos, ele é uma criança praticamente normal, com altas habilidades. As coisas que ele faz, manuais, as ideias dele, sabe, as engenhocas que ele cria são realmente muito incríveis. É, e assim, uma criança praticamente normal. Ela continua com as terapias, mas ele uhum, tem assim, ele interage, ele não tem mais birra, porque aí ela mostra de 1 ano e meio até mais ou menos 7 anos, assim, aquela criança que fica com movimentos repetitivos, que uhum. faz birra, que grita por tudo e por nada, enfim, tudo isso, e ela modificou. É assim, como é que é isso? A criança nasceu com alguma coisa e só foi desenvolver a partir de um certo momento. Por quê?
tem gente que chama de autismo regressivo, né? Que é como se a criança estivesse desenvolvendo de forma normal, típica, e de repente vai perdendo algumas habilidades, né? Assim, uma das teorias assim que pode explicar isso é que a gente tem, em alguns momentos do desenvolvimento, tem o que chama de poda neural, que é como se fosse uma limpeza nas conexões neurais. Então, como se o nosso cérebro jogasse fora todas as conexões que não são usadas, né? Tudo aquilo que não presta, você faz uma limpeza, né? E no autista parece que essa poda neural não acontece ou acontece de uma forma diferente, onde não necessariamente as conexões boas são as que ficam, entendeu? Então isso daria né, justificaria a criança ter habilidade, de repente ela é como se ela não avançasse mais, né? Ou até perdesse. Às vezes as crianças falam, os pais falam, né? Poxa, ele falava algumas palavrinhas e agora não fala mais nada. Puxa, ele comia tudo e agora não come mais nada, né? Então é muito comum isso também. Mas assim, outras teorias já falam que não, que na verdade não foi uma regressão, os sinais já estavam ali, né? Mas eram tão sutis que não dava para perceber, né? Então, assim, no mundo do autismo não existe uma certeza única, né? São várias teorias, vários olhares ali, né? Mas o que todo mundo tem de comum acordo, que é com relação ao diagnóstico, que é o DSM, né? Que é o manual médico, é isso, problemas, questões, dificuldade na interação social, na comunicação, né, e questões sensoriais, né? E é claro que dentro disso tem várias especificações ali, né? Mas, assim, o principal é isso, a gente sabe que não vai ter um autista igual ao outro, né? Todos vão ser, assim como nós, né? Tem a diversidade, né? E aí, dentro disso, você tem tanto a linha de pessoas que são super aí a favor da neurodiversidade, que olham para o autismo como uma nova forma de ser e estar no mundo, né? E que a gente tem mais é que aproveitar esse olhar deles, essa forma diferente de processar as informações, o mundo, né? E você tem pessoas que gostariam de ter a cura para o filho, entendeu? Porque sofrem muito. Então, assim, tem, né? Não existe um consenso do que as pessoas querem, assim, né? Não sei se vocês acompanham o Marco Mion, né? Que tem um filho autista, né? Muitas vezes as pessoas descascam em cima dele, né? Porque ele fala que a vida dele mudou com o filho, que ele não gostaria de forma alguma de ter um filho diferente, que ele ama o autismo, né? Porque ele aprende com o filho e tal. E aí tem pessoas que olham para isso e descascam, né? Falam, não, isso é a pior coisa da minha vida, né? Então a gente sabe que sempre vão ter, né? E o meu papel aqui enquanto terapeuta é de poder dar o suporte para essa família, né? Então, assim, dentro da terapia, né? As terapias principais para ajudar, a primeira, assim, que eu acho que é a base de tudo é terapia ocupacional, que eu não sei se muitos já ouviram falar, né? Porque não é então, hoje em dia até mais, né? Mas antigamente a terapia ocupacional era muito voltada para reabilitação, né? Pessoas que de alguma forma perderam o movimento, alguma coisa, e iam trabalhando as atividades de vida diária, comer, calçar, botar roupa, tomar banho, né? E hoje existe a parte da terapia ocupacional que trabalha com a integração sensorial, que é justamente para ajudar essa parte sensorial, que é a base do nosso funcionamento, né? A gente recebe as informações do mundo, né, pelos nossos sistemas sensoriais, a gente processa elas para dar uma resposta adequada, né? E o que se sabe é que dentro do autismo, essas informações ou elas chegam de forma confusa, ou o cérebro não consegue integrar essas informações para fazer sentido, ou o cérebro não consegue responder de forma adequada, né? Então, a terapia ocupacional ajudaria justamente para essas questões, né? E o interessante, assim, curioso para eu trazer para vocês, que eu não sei se todos conhecem, né? A gente tem os sistemas sensoriais que são os que a gente está acostumado, né? A visão, a audição, o paladar, o olfato. E existem dois sistemas sensoriais que são muito importantes e que quase as pessoas não conhecem, que é o sistema vestibular, né, que fica no nosso ouvido interno, e ele é o que dá para a gente a percepção de onde meu corpo está com relação à gravidade, né? Se eu estou de cabeça para baixo, se eu não estou, né? E ele é muito importante, né? A Jane Iris, que é uma terapeuta ocupacional que já é falecida, né? Mas que quem começou a estudar esses sistemas sensoriais, né? Ela fala que é um sistema de base, que está altamente ligado, por exemplo, à parte de aprendizado, né? Aprendizado acadêmico, né? Então, se isso está de alguma forma comprometido, né, vai afetar tudo, né? Desde um bebê que não consegue
tolerar ficar no colo, porque a gravidade dele está alterada, né? Ou o contrário, vocês veem às vezes crianças que só ficam deitadas no chão, autistas, passando o carrinho ali na frente, né? Mas só quer ficar deitada, então elas sentem a gravidade de outra forma, né? Então, esse é o sistema proprioceptivo, e existe também o sistema, desculpa, vestibular, e existe também o sistema proprioceptivo, né? Que a gente tem receptores aqui nas nossas juntas, na nossa musculatura, que passa informação do nosso corpo para a gente, né? Então, se eu fecho o olho e levanto meu braço, eu não preciso olhar para o meu braço para saber que ele está levantado, né? Por quê? Porque toda essa musculatura enviou informação para o meu cérebro para dizer, olha, o seu braço está levantado, né? A propriocepção é muito importante para a gente, né? Existe um livro do Oliver Sacks, que já é um neurologista que já faleceu, né? E que ele conta um caso de uma pessoa, de uma mulher que perdeu o sentido da propriocepção. Então, ela não conseguia mais andar. Para ela andar, ela tinha que olhar para o pé dela, porque a gente faz uma coisa tão automática, né? Que é andar, né? Sem a gente precisar olhar para o que a gente está fazendo, né? Mas a pessoa que não tem essa percepção, não tem a propriocepção, ela precisa desse recurso, né? A propriocepção está altamente relacionada, por exemplo, à escrita, né? A força que eu uso para segurar o lápis, ela está relacionada a eu conseguir pegar um copo de água e beber. Né? Então, coisas simples que a gente faz, né, como beber um copo de água, muitas vezes, com uma pessoa autista, é muito desafiador, porque ela é um peso que eu tenho que ter uma distância, porque a velocidade, se eu venho muito rápido, eu dou com um copo no meu dente, né? Então, são coisas muito simples, né, para a gente, mas que para uma pessoa que é dispráxica, que é como a gente chama, que tem uma dificuldade de planejamento motor, isso é um desafio muito grande. Né? Então, você imagina para uma criança que é dispráxica, está numa escola, onde a professora dá um monte de comandos por vez. Abre a mochila, pega o livro, abre na página tal, né? Isso até sobrecarrega sensorialmente a pessoa, né? O planejamento motor... Estou muito rápido, gente, estou viajando aqui, vocês podem me parar, Não, tá? não, tá, Uma coisa tá na outra. ótimo. Então, estamos acompanhando. O planejamento motor é a nossa capacidade de ter uma ideia e conseguir organizar meu corpo para conseguir executar essa ideia, né? E a gente também conseguir adaptar a nossa ideia, porque vamos supor que eu tenho a ideia de, sei lá, ir lá na cozinha pegar um copo de água. Aí alguém está limpando a casa, tem uma cadeira no meio do corredor. Eu vou ter que reorganizar minha ideia e meu corpo para eu poder pular por cima dessa cadeira ou tirar essa cadeira da frente, né? Para eu continuar no meu objetivo. O que a gente vê muitas vezes nas pessoas que têm a dispraxia, né? Essa dificuldade de planejamento motor, primeiro, ou ela não vai ter ideia, e aí vai ficar andando de um lado para o outro, sem nenhum repertório, sem saber o que fazer, né? Ou dois, ela vai ter a ideia, mas ela não consegue organizar o corpo para conseguir chegar lá, então a perna não vai, o braço ela não consegue coordenar, né? Ou ela vai, mas ela não consegue adaptar o comportamento, então se tem a cadeira na frente, ela vai virar, vai até esquecer do que ela estava indo fazer, ou vai desistir, né? Então, percebe como são vários passos para conquistar uma coisa simples que é pegar um copo de água. Né? Então, a terapia com autista muitas vezes passa por isso, sabe? Dessa parte também de autonomia, da terapia ocupacional ajudar nessa parte da integração sensorial, né? A parte da fonoaudiologia, que trabalha essa parte da linguagem também, né? Porque a dispraxia ela também pode ser uma dispraxia oral, né? Então, a pessoa tem uma dificuldade real de conseguir falar, articular, né? Porque é uma boca mais hipotônica, assim, né? Então, ela não consegue, né? A parte da psicologia, que é a minha. Eu trabalho muito, como eu falei, né, com os pais, então eu trago esses pais para junto, porque a maior queixa, assim, dos pais é não saber brincar com o filho, né? Poxa, mas meu filho só fica rodando rodinha. Como é que eu brinco com uma criança que só quer rodar rodinha? Né? E aí eu vou mostrando para eles, não, é possível, né? Eu não quero trazer essa criança, forçar ela a brincar do nosso jeito, né? Aí eu ajudo esses pais a se desconstruir sobre o que é brincar. Por que brincar é pegar o carrinho e brincar assim? Por que brincar não pode ser brincar com a rodinha? Né? Então, eu falo assim, é muito mais sobre a gente até do que sobre o outro, né? É a gente se desconstruir, a gente olhar de uma outra forma, né? E a gente conseguir tirar o potencial dessas pessoas, né? Porque o potencial tá ali, só que, de modo geral, as pessoas querem, não, olha, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso. Só mostra o que não faz. Tá, mas o que ele faz? O que ele já é capaz de fazer? Que a gente tem que partir disso,
né? A coisa do hiperfoco, por exemplo, às vezes as pessoas querem eliminar. A criança tem hiperfoco em metrô. Cara, metrô, já peguei criança que sabia todas as estações de metrô, né? E aí você põe no Zoom lá, metrô estação de Londres, ele vai saber qual é o nome daquela estação, né? É assim, metrô. E aí, Cara, outro dia, ano passado, me chamaram para dar uma palestra na Gol, né? Empresa aérea, sobre autismo, né? E aí foi muito interessante, porque a pessoa que entrou em contato comigo, que me chamou, é um autista que trabalha lá. E aí ela me falou, Roberto, quando eu era criança, o meu hiperfoco era avião. E hoje ela trabalha na Gol. Olha que fantástico, né? Então é sobre isso, você achar a potência e transformar essa potência num trabalho, né? Numa forma de conseguir viver, né? Alexandre, quer falar alguma coisa aí? Oi, Roberta, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo em riba? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes acontece de alguns pacientes trazem os seus filhos, eu sou ortopedista, com o Hum. sintoma de andar na ponta dos pés. Eu queria que você abordasse também essa situação aí, por favor. Sim, é muito comum, né? Às vezes é um dos primeiros sinais ali que as pessoas percebem, né? Andar nas pontas dos pés. E de novo, tem várias possibilidades, né? Assim, uma das teorias é essa busca pela propriocepção, né? A propriocepção, como eu falei, aquele, lembra o exemplo que eu dei do braço, Propriocepção. né? De andar, a propriocepção está envolvida também com, por exemplo, a massagem. Então, você dá uma pressão profunda quando a pessoa está desregulando. Você às vezes vem dar um abraço bem apertado, faz uma massagem, mas não é um toquezinho assim, não. É massagem, sabe? A gente, depois que faz massagem, não fica relaxado. Por quê? Porque isso organiza o nosso corpo, né? Você vai na academia, faz musculação, pega muito peso, depois o corpo tá como se estivesse anestesiado, assim, né? Organizado. Então, esse é o poder da propriocepção, né? Uma das grandes fontes de propriocepção é o nosso maxilar. Então, quem aqui eu come para baixar a ansiedade, né? Por quê? Porque aqui, ó, isso aqui ajuda a gente a se regular, né? Porque a criança morde quando tá com raiva, né? Então, a coisa do andar na ponta do pé, uma das teorias pode ser essa busca proprioceptiva, porque quando eu fico na ponta do pé, eu tô botando muito peso ali, sabe? Então, como se eu tivesse, sabe? Dando mais input ali, eu estou sentindo mais o meu corpo, né? Assim como às vezes a criança é uma que vai estar sempre encostada em alguém, ela vai se esbarrando em tudo, né? Então tem pessoas que buscam essa propriocepção, né? A outra teoria, e aí pode ser cada caso um caso, né? É justamente o contrário. Eu tenho uma hipersensibilidade tátil, de repente, então eu quero minimizar o meu contato com o chão. Então, se eu tenho uma questão tátil ali no pé, eu vou minimizar isso, né? Então, vou ter um mínimo de contato com o chão. Mas, assim, cada caso vai ser um caso, né? Às vezes é um encurtamento mesmo, né? E aí já tive casos de criança que fez cirurgia e tal, e conseguiu ajudar. Tem crianças que usam, às vezes, uma órtese, né? Também ajudam, mas, assim, as teorias sensoriais que eu conheço envolve isso, né? Tá bom, obrigado. Nada. Eu posso E perguntar uma coisa? pode. É, meu nome é Cristina. É, eu já morei muitos anos em Volta Redonda, né? Usina siderúrgica. E eu tenho casa até hoje lá e tem uma vizinha que o menino dela é autista. E ela, assim, quase não conversa com ninguém, mas eu sei que ela trata o menino. E a avó dela, a mãe dela, né, a avó do menino, conversa sempre comigo. E outro dia ela me falou que ela tem notado, ela falou, eu não sei, Cristina, se tem alguma coisa a ver, poluição, porque ela falou assim, atualmente, em Volta Redonda, aumentou muito o número de autistas, que ela acompanha, o neto, né? Então, ela falou que aumentou muito o número de autistas. Ela falou assim, inclusive aqui no nosso bairro, ela falou assim, não é só o meu neto, eu tenho mais 7 a 10 crianças aqui que são autistas. Você sabe se tem alguma coisa a ver a Não, assim, poluição? as pesquisas dizem que sim, toda essa parte ambiental, né, de poluição, como isso pode afetar o feto, né? Então, assim, certamente tem ligação, né? Quer dizer, certamente, eu estou dizendo aqui, mas existe uma estatística que eu não vou saber qual é Uhum, agora, né? Mas a gente não pode subestimar, de fato, essas questões, né? uhum. Então, Tá bom. com certeza tem algo aí
que mais que eu estava falando? Vamos lá, para percepção. Posso te perguntar uma coisa, Roberta? Oi, Pode? oi. Sou Márcia, tudo bem? Tudo bom, Deixa eu te Márcia? perguntar aqui. Eu tenho uma neta de 10 anos. Só queria que você, sabe, me desse uma dica assim, se você acha que tem algum problema. Ela tem uma dificuldade de, assim, com os primos, tudo de lidar com as pessoas. Mas no colégio, ela tem, lá na turma dela, ela tem 3 ou 4 coleguinhas autistas dentro da turma dela, né, que é acompanhado. E ela Uhum, tem, você vê que os amigos dela, ela se chega a eles, ela se chega mais aos autistas do que para os próprios colegas. Ela gosta de ajudar, ela fica com pena, uhum, ela tem isso dela. Aí eu queria saber de você se você acha que isso aí pode vir a ser um problema dela, aparecer no futuro, ou se isso é uma coisa dela, se você já tem alguma, sei lá, acontecido alguma coisa assim de. Porque ela está entrando agora na pré-adolescência, e isso aí. Teve uma psicóloga que falou com a minha filha. Engraçado que a Giovana fica mais com as crianças autistas. Eu não sei se ela se sente melhor. Não sei se uhum. você já teve alguma coisa Pode ser assim. assim, eu só consigo ver que lindo, né? Que ela é uma criança que não tá com o olhar da diferença, né? Que ela vai, ela inclui, ela tá considerando os amigos como outros amigos quaisquer, né? Então, eu só consigo ver coisa linda nisso, né? De realmente ela conseguir incluir e Eu acolher também, esses eu também amigos, vi essa né? parte, mas aí como a menina falou com a minha filha, ela fica de olho, não sei o quê, eu fiquei com isso na cabeça, apesar que ela não tem nenhum traço assim, né? Aham, Mas o pai dela tem problema de autismo. Então eu fiquei meio assim, vai, já que você está falando, eu falei, aham. se você vê isso. Eu também tenho essa Não, acho visão, mas eu, como que não sou terapeuta, eu queria ter a sua não. visão. Não, No né? fim, não conheço ela, né? Mas assim, eu Isso, acho que o fato lógico. dela buscar essas crianças, eu acho maravilhoso, né? Porque um dos maiores desafios da inclusão é justamente isso, né? As outras crianças entenderem que existem as diferenças, as escolas trabalharem que existem as diferenças, né? Os outros pais entenderem, porque às vezes essa demanda vem dos outros pais, né? Não, não quero autista na sala da minha filha porque vai É. atrapalhar minha filha, né? Não enxergo o quão rico é a gente estar convivendo com a diversidade, Ela nem né? se chega muito aos outros amigos, porque os outros amigos já separaram um pouco, porque ela se chega mais aos Excluem. autistas, entendeu? Mas é Exatamente. dela isso. É. Não, e é lindo, que lindo, né? E a escola deveria fazer esse trabalho de mostrar, né? Falar, conversar sobre as diferenças, né? Somos todos Não, diferentes. eles Uma é trabalham muito loura, outra é isso. morena, um gosta disso, outro É. gosta daquilo, né? Eles E, trabalham muito isso, que tem acompanhante, tem uma que até tem acompanhante, né, dentro da turma mesmo, a professora são só eles para chamam ela, tem mediadores, vários. né? É. É. Tá Mas, bom, enfim, obrigada, não vejo querida. problema não, pelo contrário, só vejo um exemplo a ser seguido, né? Tá bom. Porque, Berta, assim, você costuma usar óleos essenciais para essas crianças ou indica? eu sempre indico, né? Eu acho que super ajuda. Já tive crianças que faziam aí o uso de alguns, não sei se chama protocolo, como é que é? Que É, pode tinham, ser protocolo. e que os pais relatavam que tinham muito, muito resultado, né? Então, assim, eu sou sempre super aberta a isso, porque eu tenho esse olhar, né? De que tem algo É, muito, muito maior aí, né? Muito anterior, né? Então, eu acho que, assim, uhum, qualquer abordagem dessa mais holística, chamando holística assim, né? Eu acho que vale, né? Eu entendo que tem muitas camadas aí a serem trabalhadas, né? E os é. olhos, sem dúvida E alguma, você ajudam muito. tem, assim, tipo, identificado essas crianças como crianças índigo também, cristal? Você conhece um pouco sobre Não, isso? eu não tenho tanto conhecimento assim, não, Cristal. Monchilha. Já, Uhum. até a mãe de uma criança me deu outro dia um livro, né, de crianças É, índigo, né, e tal, isso. mas eu tenho certeza que, de fato, é isso, né? É, É, elas são eu acho muito que sim. sensíveis, assim, Acho que é bem ligada a essas crianças que não se adaptam, né? Elas têm muito essa parte da não adaptação a essa é,
A nosso nossa frequência, planeta né? aqui, nossa É, frequência, mais exatamente. Como se pesado, estivessem numa outra alguma coisa assim. frequência e aí não É, consegue é, adaptar, né? se É. adaptar. E é muito, elas são muito sensíveis, assim, né? Eu tinha uma paciente minha que os pais se mudaram para São José dos Campos, né? Aliás, isso eu não sei se foi São José ou Resende, enfim. Mas o pai teve que ir no shopping buscar uma roupa lá que tinha botado para consertar e tal, e aí a menina foi junto, né? E era a primeira vez que eles tinha acabado de se mudar, né? Então estavam conhecendo aí no lugar, né? E aí, a primeira vez que a menina estava indo nesse shopping, né? E ela não quis sair do carro de jeito nenhum, não quis sair do carro, ficou completamente desregulada, gritando, querendo ir embora, querendo ir embora, querendo ir embora. Aí a mãe ficou com ela no carro, o pai foi rapidinho, pegou a roupa e foram embora. Passou uns dias ali, não sei o que eles conversando com não sei quem, descobriram que o shopping foi construído em cima de um antigo cemitério. E a Olha só. menina não queria entrar ali de jeito nenhum. Então, assim, você não vai acreditar que tem algo a mais aí, né? Tem, tem algo a Supersensibilidade ali, mais. né? Então, Porque assim, a gente sabe que tem muitos espíritos que estão aqui no planeta Terra, assim, né? Para ensinar a gente, e eles é, não conseguem ter essa adaptabilidade tão é. fácil, né? E aí, por isso eu acho que tem muito autista, muito autista cada vez mais. Roberta, e no outro dia eu vi um vídeo seu no teu Instagram contando sobre um atendimento que você fez que você confiou muito na sua intuição. Ah, Eu da vou falar o bicicleta. do caso, e aí você vai lembrar e você conta, que é da bicicleta. Aham, aham. Foi com essa Conta mesma aí, criança do shopping. foi? Essa mesma criança, né? Eu tava, enfim, eu atendi essa menina, né? E aí um dia eu em casa dormindo, à noite, 3 da manhã, pá, meu olho abriu com a frase assim: eu preciso ir de bicicleta para o consultório amanhã. Aí, enfim, não fez sentido para mim, voltei a dormir, e de manhã eu falei, cara. Quer saber? Eu moro do lado do consultório, gente, a 2 minutos do consultório. Não tem nem por que eu ir de bicicleta para o consultório, entendeu? Porque é só atravessar uma rua eu tô no consultório. Mas aí eu falei, quer saber? Deixa eu seguir aqui minha intuição, eu vou de bicicleta, né? Aí fui lá com a minha bicicleta elétrica para o consultório. Aí fiz os meus atendimentos, aí dessa menina era o último atendimento. Aí, quando chegou o horário dela, o pai me liga, fala, Beta, a gente está aqui embaixo, não tem santo que faça ela subir hoje, ela não quer subir de jeito nenhum, então a gente vai embora. Aí ali me deu estalo, eu falei, agora eu já entendi porque que eu tinha que ir de bicicleta. Aí eu falei, não, vocês não vão embora não, você fica aí que eu já já vou descer. Aí eu desci, aí eu apareço lá no estacionamento com a bicicleta, ele me olha assim, né? Como assim? Falei, vamos ali para a rua de trás, que tem uma rua aqui fechada para carro, né? Vamos ali para trás, que hoje a gente vai andar de bicicleta. Eu botei ela na minha garupa, foi a sessão mais linda. Eu acelerava na bicicleta, ela ia assim, com os bracinhos assim, ó, com o cabelinho no vento, assim, sabe? Foi a coisa tão linda, né? E aí você vê a importância dessa intuição também, né? Da gente estar conectado nesse outro nível, assim, né? Eu, muitas vezes, nos atendimentos, é como se a criança estivesse conversando comigo, né? A criança que não fala, cara, como se eu estivesse escutando ali o que ela tá, as ideias dela, e eu, caraca, boa ideia, vamos fazer isso mesmo. E eu pego o negócio e funciona, né? Então é meio misturado ali, sabe? Tem horas que nem eu sei explicar assim, mas eu tô entendendo ali o que é para fazer, sabe? Foi muito legal esse caso. Muito Minha legal. amiga, Como que isso oi. prova, como que você é diferenciada, né? Nos seus atendimentos, no seu trabalho. Isso é, assim, muito importante, o que eu vejo, né? Às vezes a gente vê as pessoas trabalhando como robôs, né? Vira um monte de robô ali nos atendimentos, e você tem esse lado que é muito, muito especial mesmo. Nossa, quantas pessoas que às vezes você manda para mim, né? Ou para cura prânica, ou para o óleo essencial, e como que elas ficam pacientes, seus clientes, né? As pessoas que você atende, as famílias, e, e como que elas são encantadas por você. A Roberta Viana é uma, ela é assim, hoje ela também virou minha amiga, né? E É, ela, no começo, hoje
A gente nem fala mais sobre isso, mas no começo ela falava muito de como que você é diferenciada mesmo, o teu trabalho, você como profissional, como pessoa nem se fala, mas como profissional isso faz muita diferença, muito, muito bom. Obrigada, mas é um desafio, assim, vou te falar que tá bem difícil para mim. Eu Botando imagino. os olhos aí para perimenopausa, para esse momento do mundo que tá complicado, assim, porque, assim, cara, as pessoas dentro do autismo, né, o que eu faço realmente é muito diferente do que as pessoas seguem, né? A terapia, que é dita como a única que funciona para autista, se chama ABA, que é uma terapia comportamental. Né? A ABA é uma sigla de Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada, né? E que é uma coisa assim, na prática, adestramento de cachorro, sabe? É isso, assim, é uma coisa bem, né, protocolar e, né, cheio de gráficos, estatísticas e tal. Então, assim, a pessoa está ali interagindo com a criança, ela para a interação para fazer um registro de quantas vezes a criança olhou para a cara dela, sabe? Então, assim, é claro que existem profissionais e profissionais, né? Mas, assim, tá uma coisa tão pesada disso, sabe? De que só o ABA funciona e tal, que aí, sabe que no momento você começa até a se questionar, fala, cara, será que eu tô maluca, assim, sabe? Será que realmente o que eu tô fazendo não faz sentido? Né? Aí dá uma cansada, assim, sabe? Porque aí vem o povo, não, mas cadê a evidência científica do que você tá fazendo? Porra, sei lá, tá na minha intuição, entendeu? E tá É, funcionando, sabe? Mas aí vem o povo querendo, sabe? Então, é. assim, isso dá uma cansada, né? Mas Mas aí você vê o feedback dos seus pacientes e das famílias, pronto, já isso aí tudo, minha filha, é. vai por terra. Não, e eu tô sempre conectada aí, né, com as coisas que eu aprendi com vocês aí, inclusive, né, de rosa, não sei o que, tudo que eu uso aí também, porque eu não tenho a menor dúvida que o trabalho acontece em vários planos, né, e não só no que a gente está vendo Toca o aqui, né. tambor. É multifatorial, É isso espetacular. aí. É multidisciplinar. Tá Exatamente. certíssimo. Isso A Márcia mesmo, é, Beta. Márcia é irmã da Marisa, Beta, não sei se você sabe. Não, eu vi o segredo quando ela entrou pelo celular, eu acho, e é muito parecida, muito É, igual. É, Mas é segredo, hein? é. Ah, ai, E a nossa, experiência tão com óleo fã. essencial? Então, acabou de Hã? falar. O óleo que você acha que atinge mais, ou depende da fase da situação? Óleo essencial. Para os autistas? Ela Sim. indica, né, para Eu pessoa. não sei, Sua, aí é Su que Aí ela sabe, eu não passa para lembro, assim, é, o que é ela que manda para mim, aí eu é, faço. eu Mas o terceirizo pessoal dá esse um retorno trabalho, porque para eu não você, sou não te tão... dá um retorno? Você olha, meus olhos, você olha, e não te dão um retorno. Se gostou, espinelou, não te dão um retorno? Para mim, eu não Gosto. estou agora com nenhuma família, já tem tempo, assim, que eu acho, né, Su, que não chega família. É, É o que eu acho também, eu acho que as pessoas estão ficando um pouco mais céticas também, sabe? Não, assim, não tem o É, sentido das pessoas tão abertas Essas talvez eu não coisas. esteja atraindo as pessoas certas, assim, nesse É. momento, mas que estão, sabe, abertas para esse tipo de escuta, assim, de olhos e tal. tá. Mas, assim, eu lembro que lá atrás, as pessoas que eu indiquei, né, e tudo, estavam gostando bastante, na questão de sono, melhorou muito, né? é, Agora, qual era o óleo exatamente, eu não lembro, mas eu sei que para o autismo tinha uma listinha, assim, de Tem o alguns óleos, protocolo, não é. tinha isso? Tá ótimo. tem um protocolozinho, né? Também depende do, Caso, dos- né? do caso, dos O sintomas de nível. cada É. um. Mas normalmente a gente indica o lavanda para acalmar, o frankincense, que trabalha Bala. essa parte do cérebro também, o balance, que ajuda a É, equilibrar as emoções, e o vetiver, que dá Se tiver. uma aterrada, né? Então vai depender bastante, mas a gente já teve vários casos, Vários casos. experiências que as crianças e adultos também melhoraram muito, se beneficiaram muito com os óleos essenciais, muito mesmo. tem uma mãe, ai, como é que é o nome dela agora, gente? Esqueci. Ai, depois eu mando. Ela tem um filho autista que já é adulto, né? E ela fez nutrição para ajudar com o filho com a questão da alimentação, que ela viu o quanto que isso interferia, né? E ela faz uso 100% dos óleos. E aí ela sempre mostra vídeo dele antes e depois, assim. Então, assim, o recurso dela, ele começou a desregular, não sei o quê, é óleo. E é muito legal, porque ela mostra os vídeos, você vê a diferença, cara. E realmente eu já Ótimo. conheci ele ao vivo, é outra
outra Esse- pessoa hoje, né? Bom, Impressionante, assim, realmente, com a mudança de alimentação e os olhos. É É, Marcelina, depois eu posso até te passar o Instagram dela, aí você passa pro legal. pessoal. Tá? A Tatiana, acho que queria falar alguma coisa, né? Eu trabalho muito com eles também, e no meu trabalho eu não posso é, colocar os olhos, mas tem hora assim que eu coloco em mim e ajuda a criança também. E eu tenho um caso de uma amiga minha que ela tem não só um, mas ela tem dois, e um deles é bem severo. Uhum. E ela falou assim, Tati, eu preciso de alguma coisa urgente. Tudo que você me ajudou deu certo e depois parou de funcionar. Porque também tem que mudar, né? De acordo com o que está No acontecendo, você vai momento, é. mudar o óleo. E eu falei para ela, vamos fazer é, o balancing junto com o cítrico e colocar no difusor. Daí ela falou assim, qualquer coisa. Ela voltou, ela falou assim: Nossa, Tati, o que que você fez? Ele tá, sim, muito calmo. Olha que legal. Então, assim, tudo que a Su falou, claro, às vezes eu falo para passar na coluna, às vezes embaixo do pé, depende do dia, né, da criança. Porque Uhum. tem dia que você não pode nem tocar, daí já coloca no difusor. Tem dia que eu falo para ela, dá os olhos para ele ficar cheirando assim e ver qual que ele segura e fica com ele. E daí você já sabe qual colocar no difusor. E o vetiver, ele ajuda muito a dormir. Só que tem dia que o vetiver não ajuda a dormir. Então a gente já tem que trocar. Então, é muito, eu acho que foi a Márcia que falou, é muito de saber o que que a pessoa está precisando naquela hora. É No a momento, mesma né? pessoa, o mesmo organismo, mas a necessidade é diferente de acordo com o dia. E Uhum. sempre ir mudando para o corpo não acostumar, e daí você vai ter muito sucesso com a criança. Uma coisa também que eu falei para ela usar, que ela tem gostado muito, é o Lang Lang. Ela falou assim, nossa, tem ajudado muito, porque o Lang Lang ajuda com a criança interna, né? Então, a gente está colocando um Lang Lang também com cítrico, que tem ajudado muito. Vai mudando, vai vendo qual que é a necessidade e você vai ter muito sucesso com todos eles. É que cada pessoa é uma pessoa. É. E cada momento é um momento, né? Bem que você falou, não tem um Exatamente. protocolo geral, né? Tem que ver realmente a necessidade, né? Que legal. Muito bom. Que mais? Dúvidas? O que mais, gente? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa a Hum. acrescentar? Eu ia falar, continua com a sua intuição, porque é muito bom. Nós precisamos de mais pessoas assim, os profissionais que usam a intuição. Eu tive um caso recentemente. É, eu creio que ela tem autismo, Você é pelo psicóloga também, Tatiana? comportamento. Oi, desculpa. Você é psicóloga também? Eu sou counselor numa escola. É o quê? Ela mora nos Estados Unidos. Ah, tá, Counselor é counselor. o quê? Counselor é... Uma psicopedagoga com Ah, orientação profissional. Mas legal. mais e mais a gente está lidando mais com. No começo tinha o Asperger, tinha o É. autismo, e cada vez mais tem muito mais gente. E E aí o que reina ela mais não. é o ABA, né? Uhum. É. E eu acredito muito na intuição. Então, essa menina, ela tá passando por uma situação bem difícil, assim, na família, tudo, e ela não foi diagnosticada, mas eu tenho certeza absoluta que ela tem. Tanto é que eu estava falando com o professor dela, ela
ela tem um professor para estudos especiais. E eu falei assim, como que ela não é diagnosticada? Daí ele falou assim para mim, olha o que está acontecendo na família. Você acha que eles tiveram tempo para pensar o que está acontecendo com todo esse problema, por isso no meio das coisas, tudo? Então, é, eu falei para ela, você quer levar esse bichinho de pelúcia para ser um tipo um conforto para você? Um Porque ela apego, né? Um pegou um objeto de bichinho de apego. pelúcia lá e ela não largava. Daí eu falei assim, faz isso e leva com você. Daí eu falei para a mãe dela, e qual que é a rotina de dormir? Comecei a conversar com ela. Nossa, gente, que vontade de falar. Começa a usar esses olhinhos que vão ajudar. É, Mas o que eu faço agora é, quando eu chamo ela, eu sempre passo o balance em mim e daí eu chamo ela. E eu percebo, assim, a mãe dela falou assim: Nossa, ela tá muito grudada com você. Essa menina nem olhava pra minha cara. O que quase 2 anos atrás, você falava com ela como não estivesse falando com ninguém. E hoje a mãe dela falou assim: Eu percebi que ela confia em você. Porque você, assim, senta junto com ela, você conversa com ela, ela sente que é um lugar seguro. Isso aí também é muito importante para a criança autista, É. É. né? Para E está sentir. faltando muito, né, Tatiana? Assim, disponibilidade afetiva que eu falo das pessoas, né? De sentar e realmente A relação escutar, né? pode Quem sofrer é aquele ninguém, né? sujeito ali, né? Além de um diagnóstico, né? E tá É, todo mundo só focado em, é autista, então é isso, 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 aquilo. Não, quem é aquela não, criança? Quem é, né? cada um é As cada pessoas um. não estão, não estão, estão A perdendo a minha, humanidade, eu acho, né? Essa aham, sensibilidade. Isso aí. a é, minha primeira experiência era filho de uma amiga da minha mãe. E ele, assim, você não conseguia falar com ele, raciocinar com ele, ajudar. E a gente foi jogar boliche. E a gente colocou aquele negocinho assim para ajudar, né? Com a bolinha Aham, descendo, para o lançar a boliche bola. descendo, e ele ficava mais e mais nervoso. Daí eu falei assim: dá para ele, deixa eu ver. A mãe, mas ele vai se machucar. Eu falei assim: é tão pesada a bola. O menino foi lá e conseguiu tirar todos os pinos. Nós estávamos é, Do interferindo bichinho. com o que ele queria fazer. Então, às É. vezes, precisa só perceber qual que é a necessidade da criança, né? E O presumir caminho. competência sempre, né? A gente tem sempre que E, partir do princípio que eles são capazes. tem gente que fala assim: nossa, como que você consegue fazer isso? É porque eu falo assim, o autista ele não tem muita sensibilidade para o que está acontecendo ao redor. Então eu falo assim, você ia gostar se isso daí acontecesse com você? Daí ele para assim, o que que você quer dizer? Tá, se, tipo, o aluno fez isso para outra pessoa. Daí eu explico, e se isso daí tivesse acontecido com você? Você teria gostado? Então, é um. Por isso que eu amo quando você falou assim, eu vou muito com a minha intuição. Tem que ser mesmo, tem que perceber o que está acontecendo ao redor para qualquer pessoa, para o vizinho que a Cris estava falando, quem for, perceber, observar e depois começar a conversar com a criança, com o adulto, quem for. Falei É. demais, desculpa. Meu caminho, né? Eu fui até o doutorado, pesquisando autismo e tudo, fiz doutorado na PUC, e depois mergulhei na cura prânica, né? Na leitura de aura. Fui até o doutorado para ver que não, cara, isso não faz sentido para mim, não. Deixa eu ir por um outro caminho, né? E é isso, cada vez mais tentando seguir essa intuição, né? Mas que realmente é muito desafiador, tem momentos desafiadores. sempre Nadar vai contra a ter, né? maré cansa. Esses momentos não sempre vão ter, mas se você tem essas ferramentas,
você pode passar por esses momentos com mais facilidade, né? Com mais Estou precisando de uns entendimento. olhinhos agora para passar por esse momento. Se for depois, eu vou falar com você. Isso aí. E ajudar na pré-menopausa também ajuda bastante. É, Para te ajudar. é. E outra coisa, Roberta, usar muitos olhos em você mesma para te ajudar também com todos esses clientes. É. Eu não consigo ficar assim nem meio dia sem os olhos, entendeu? Então, isso daí é muito importante também. A gente às É, vezes ajuda os outros, e esquece de nos ajudar. é verdade. Verdade. Então, gente, é isso. Eu vou deixar o arroba da Roberta tá lá no flyerzinho, mas é Beta C Caminha. E aí vocês podem seguir ela no Instagram, tem muita coisa, muito vídeo bem legal, bem interessante, instrutivo, que dá dicas. É bem interessante mesmo. Beta, muito, muito, muito obrigada. Nada. Foi sensacional. Vou botar esse vídeo lá no grupo disponível para quem quiser assistir. Acho que pode ajudar muitas pessoas. Esse é o nosso intuito, né, também. E é isso. Obrigada também, gente. Obrigada, Obrigado, pessoal. obrigado. Obrigada, Beta. Obrigado, Parabéns, muito bom. Roberta. Parabéns, Parabéns. realmente. Parabéns, foi Maravilhoso, ótimo. obrigada. Muito Beijinho bom. para tua Beijo. turminha. Beijo aí nos meninos Obrigada. também. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, Obrigada. gente. Boa noite. Boa noite.